Já aconteceu com você de você estar em pé no ônibus, lotado, você super cansado, e aí do nada o seu corpo simplesmente desliga, apaga. Aí você sente a perna, sabe, falhar ali, e aí você acorda naquele susto? Eu tenho que confessar que eu mesma nunca passei por isso, mas muitas pessoas ao meu redor que eu conheço já, inclusive o meu irmão. E eu lembro que na época que isso aconteceu com ele trabalhava e estudava muito, 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 muito. Os 3 turnos que a gente tem no dia, os 3 turnos ele tinha um compromisso. De manhã era o trabalho, à tarde era o curso do trabalho, à noite era a faculdade. E quando ele chegava a casa, que era bem distante, inclusive, de tudo isso, ele ainda tinha que estudar. E ele era sempre muito comprometido, então ele ainda tinha que estudar para os cursos que ele fazia. Então, no final das contas, ele dormia 2, 3, 4 horas. Acho que quando era muito bom, quando ele conseguia dormir muito, era 4 horas por noite. E foi um longo período assim, mas foi um período necessário para ele naquele momento. O ponto é que eu achava aquilo o máximo. Eu falava assim, caraca, meu irmão estuda muito, trabalha muito. Aquela cultura do work hard, sabe? Trabalha enquanto eles dormem. Eu tinha muito isso na minha cabeça. E eu fui a pessoa que trabalhava enquanto eles dormiam. Quotes. Só que aí, depois do primeiro burnout, eu percebi que esse não era um caminho muito inteligente da gente tomar e que, na verdade, já tinha pesquisas que mostravam, que apontavam que a falta de sono mais pode sabotar os seus estudos e os seus resultados do que ajudar de fato. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E como sempre, eu chegando com o pé na porta, mas deixa eu me apresentar para você que ainda não me conhece. Muito prazer. Eu sou a Brenda do Inglês, eu sou fundadora, criadora, idealizadora da Horizon School. E essa aula que você está assistindo é uma aula dentro de um curso gratuito que a gente tem aqui no YouTube. Se você rolar aí para cima, você vai ver que tem vários outros conteúdos, várias outras aulas, e você vai entender um pouquinho melhor sobre como isso funciona. Mas basicamente nesse mês a gente está falando sobre Healthy Habits, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sono, sobre como uma mudança tão simples pode fazer toda a diferença e se você não mudar, esse pode ser o maior sabotador dos seus estudos, pode ser o que mais te embarga de alcançar os seus resultados, tá? E hoje a gente vai ler algumas partes desse artigo aqui juntos, mas depois você vai fazer isso sozinho. Como a gente sempre faz, se você está acompanhando o curso aí, você já sabe como funciona, qual é a abordagem que a gente tem aqui. Então, esse artigo aqui tem como título The Role of Sleep in Students' Success. E aí a gente já começa com essa palavra super interessante aqui, que é o role. A gente vai falar dela já já, mas já quero te dar a ideia do que ela é, o conceito dela. É o papel. Então, o papel do sono no sucesso dos estudantes, do estudante, tá? Ou seja, aqui a gente já quebra no meio aquela coisa de eu preciso estudar muito para ter sucesso e não dormir, dorme menos, ou dorme quando morrer. Inclusive, tem muito estudo que aponta que se você dormir menos, você vai acabar morrendo antes também, tá? A gente vai chegar lá. E não é exagero, tá? É sério mesmo. Mas, the role of sleep. O papel, role, papel. O papel do sono in student success. No sucesso do estudante. A gente vai ler sempre algumas partes, nunca vamos ler tudo, porque a ideia é que eu te ensinar algumas coisas que você pode aplicar já a partir de agora no seu inglês. Então aqui a gente vai integrar tanto language development como personal development. A primeira frase que a gente vai analisar vai ser essa daqui, ó. Sleep plays a vital role, opa, role aí de novo, in students' well-being and academic success. Então, você sabe o que significa esse plays a vital role? Isso eu quero te ensinar aqui porque isso vai fazer muito sentido quando a gente olhar para essa frase inteira. Se você não entende essa é a parte principal da frase, né? So, sleep plays a vital role. Esse play a role não é tipo jogar um papel, né? Se a gente for traduzir ao pé da letra. Na verdade, é uma expressão que a gente usa, uma estrutura que a gente usa para dizer que algo desempenha um papel em outra coisa. Nesse caso aqui, a gente tem sleep plays a vital role in tarará, tarará, tarará. Então, o sono desempenha um papel o quê? Vital. Não só um papel. A gente poderia falar plays a role. É certo falar assim também, tá? Mas aqui a gente está tendo esse adjetivo ali no meio, essa característica ali no meio. E que poderia ser qualquer outra característica também, tá bom? Por exemplo, sleep plays an important role in tarará, tarará. Sleep plays qualquer coisa que você queira colocar. Pensa num adjetivo aí, inclusive isso vai fazer parte depois
do que a gente vai falar. Mas você pode colocar important, fundamental e qualquer outra coisa. Vital, for example, nesse exemplo aqui. Então, você pode colocar qualquer adjetivo aqui que vai funcionar, ou você pode até não colocar nada. So, again, sleep plays a vital role in students' well-being and academic success. Agora você já entendeu a frase. O sono desempenha um papel vital. Olha, eu adoro quando eles colocam esses adjetivos, porque aí não é tipo, é um papel legal. Não, é um papel vital. A vital role in students' well-being and academic success. Então, desempenham um papel vital no bem-estar, well-being, no bem-estar dos estudantes e no sucesso acadêmico. Não é só sobre bem-estar, não é só sobre saúde física, mas é também sobre o sucesso que você vai alcançar através dela. Até porque se você não tem saúde, você não consegue desempenhar bem e, consequentemente, ter esse sucesso acadêmico, por exemplo. E aí você vai reparar que essa palavra vai se repetir várias vezes, como, por exemplo, o primeiro subtítulo que a gente tem nesse artigo aqui é The Role of Sleep in Academic Performance. Então, o papel do sono na performance acadêmica. E ele vai falar o tempo inteiro aqui, role, né, plays a role, e agora você já sabe o que significa. E aí eu quero te dar ainda mais outros exemplos para você ver como você pode aplicar isso numa frase depois, porque eu vou pedir. Então já fica ligado aí. Outro exemplo, grammar plays an important role in communication. Então a gramática desempenha um papel importante, plays an important role in communication, na comunicação. Another example, practice plays a role in fluency. Então, a prática desempenha, e como desempenha? Um papel, nesse caso um papel bem importante, né? Mesmo que não esteja escrito ali, a gente já imagina, a gente já supõe, né, que é um papel importante. Na fluência, practice plays a role in fluency. Percebe? É assim que a gente vai aplicar isso numa frase. Então, já anota os exemplos aí, pega aí no ouvido, para que você consiga depois fazer os seus próprios exemplos, porque a gente vai chegar nessa parte de fazer os seus próprios exemplos, beleza? Tá, mas ok. O que acontece quando a gente não dorme direito? A gente está falando que é importante, que desempenha um papel importante, mas que papel é esse? E quais são as consequências caso a pessoa não durma direito? É o que a gente vai ver agora. E a gente vem para esse momento de Physical and Mental Health Implications. Vamos ver essa partezinha aqui, ó. Some significant behavior and mental health issues may be partially or even completely, pay attention, or even completely caused by sleep disorders. E a gente vai ver aqui que sleep disorders são esses. Mas antes vamos entender essa frase. Some significant behavior and mental health issues. Então, alguns problemas de comportamentos significantes e também mental health, de saúde mental, may be partially or even completely caused. Maybe é esse pode ser. Partially, parcialmente. Or even completely. E esse even dá a ideia de mesmo e até mesmo completamente caused. Causado pelo quê? Caused by sleep disorders. Você entendeu aqui? Eu fui fragmentando para você entender como a gente traduz isso, mas você conseguiu entender o que está escrito aqui? Olha isso aqui. Problemas, muitos problemas, no caso aqui ele falou some, mas eu pelas minhas pesquisas e pelo tanto que eu estudo de inglês, de inglês também, pelo tanto que eu estudo de sono, eu diria muitos, tá? Então, muitos problemas de comportamento, comportamentais, até mesmo problemas significantes ali, e problemas de saúde mental são parcialmente ou até completamente, você tem noção? Completamente causado por sleep disorders, por desordem, vamos dizer ali, no sono. Including, e aí a gente vê exemplos disso. E eu não quero ler isso aqui, eu quero que você leia em voz alta agora. Porque eu vou ensinar para você aqui agora, eu quero trazer nas aulas não só estruturas que você pode colocar aí a partir de agora no seu vocabulário e começar a usar, mas eu quero te ensinar outras coisas também, como pronúncia. E é isso que a gente vai fazer agora. Mas antes de eu te ensinar, eu quero que você fale da forma que você souber. Se você puder, vai ser incrível fazer isso. Pega o celular e grava, ou sei lá, grava em algum canto, mas acho que o celular é mais fácil, né?
e grava o que você vai falar agora. Porque aí depois você vai ter a comparação de como você falava, como você achava que era, e depois como de fato é, e inclusive como você vai conseguir falar, tá? Então, primeira coisa, eu quero que você fale aí em voz alta e grave. Essa parte aqui. Não vou falar, tá? Fala aí em voz alta. Falou? Próxima aqui. Essa daqui é louca, né? Mas como é que você pronuncia isso? Pode falar, não tenha medo de errar, não. Fala do jeito que você sabe. É difícil mesmo. Agora vamos nessa daqui. Essa aqui tem uma música, inclusive, bem famosa, mas daqui a pouco eu falo sobre ela. Esse daqui talvez seja um mais fácil, mas como que você falaria essa palavra? E essa palavra aqui, na verdade, ela acaba voltando para outras coisas, mas eu quero que você fale apenas ela. Foi? E por último, essa daqui. E aí? Como é que foi? Quantas você tinha certeza de como falar e quantas você não fazia a menor ideia? Quantas você tinha assim, então, mas isso aqui mais ou menos. Mas isso aqui, no idea, sabe? Tipo, não faço a menor ideia. Repara isso daí, porque agora eu vou te ensinar como você vai aprender a pronunciar palavras. Serve não só para essas aqui, mas para qualquer outra que você queira. Primeira coisa, eu te induzi ao erro aqui propositalmente, tá? Que foi o seguinte, que foi pedir para você falar em voz alta, meio que adivinhando, né? Aquilo que, como pronunciava aquela palavra, mas eu não recomendo isso. Eu só fiz isso para gerar esse gatilho de será que eu sei? Será que eu não sei? Mas não é uma coisa que eu recomendo com certa frequência. Por quê? Porque no inglês, o inglês, a gente não pode confiar, não é como o português. A gente não pode confiar na forma que as palavras são escritas para pronunciarmos. Por quê? Porque não tem nada a ver o que está escrito com o que a gente vai pronunciar. Por exemplo, se eu falasse assim, você saberia que está errado, mas olha só, attention. É assim que a gente fala isso em inglês? Você já sabe que não. Se eu falo essa daqui, anchieti, você sabe que não é assim que fala. Então, eu não posso falar da forma que eu leio como no português. No português, eu bato o olho na palavra, por exemplo, importante. Importante. Você sabe exatamente que a forma que eu falei é a forma que a gente vai escrever. Mas isso não acontece no inglês. Tem até muitas, na verdade, alguns padrões que a gente pode já sacar, mas é, assim, muito louco. Então, eu quero te dar algumas dicas de como você pode aprender palavras novas e em vez de você guess, né, de você adivinhar ali, porque você pode acabar gerando uma memória de como pronunciar aquela palavra erradamente e dificultar para você consertar depois, eu vou te ensinar uma forma segura de você aprender a falar as palavras. Duas formas, na verdade, que são as principais que eu uso. Conferindo no dicionário ou conferindo no Youglish, que é uma ferramenta incrível que eu vou te mostrar já já. Então, vamos lá. Vou pegar essa primeira aqui, tá? Não vou falar, mas vou pegar essa primeira aqui e a gente vai primeiro no Youglish, beleza? Porque o dicionário a gente tem que ter um pouquinho mais sacar um pouquinho mais de algumas coisas. Mas vamos no Youglish primeiro. Muito prazer para você que não conhece. Esse daqui é o Youglish e ele basicamente é um YouTube onde você aprende inglês. Você vai colocar aqui a palavra ou a frase até que você quer. Se for muito grande, muito específica, aí pode ficar um pouco difícil. Mas aí você vai clicar aqui, ó, no Say It. Quando você clicar aqui, vai aparecer um monte. Deixa eu pausar. Vai aparecer um monte, e aqui, ó, 1 de 433. Vai aparecer um monte de vídeos que são vídeos do YouTube que tem essa palavra ou aquela expressão que você coloca aqui. Aqui você pode escolher o accent, né? O sotaque que você prefere, mas eu gosto muito de colocar nesse all aqui, que aí a gente não fica muito enviesado, sempre ouvindo o padrão americano. Não, mas se você quiser, você pode escolher aqui qual accent você quer, qual sotaque você quer, beleza? Mas eu vou deixar aqui no all e vamos ver um pouquinho como que funciona isso. O legal é que aqui também tem a legenda, né? Logo aqui embaixo tem a legenda. Então você consegue visualizar aquilo que está sendo falado com a legenda ali embaixo. Vamos ver junto? An attention deficit hyperactivity. Ó, vou ouvir de novo. Aqui você pode clicar nesse botãozinho de replay e volta exatamente naquela parte. O legal é que quando você joga a palavra aqui,
vai exatamente naquela parte do vídeo em que aquela palavra é pronunciada. Você não vê o vídeo todo, entendeu? É bem direcionado. Ó, de novo. An attention deficit hyperactivity. Muito bom. Outra dica, não veja apenas um vídeo. Vai vendo outros e começa a reproduzir da forma que você está ouvindo, tá? Próximo, pra gente ver. Esse aqui foi um pouquinho mais rápido, né? Mas ainda assim, você percebe que é o mesmo padrão anterior. Out of the 19 signs of attention deficit disorder. Attention, olha que não é attention. A boca bem relaxada. Shun. Não é porque tem T-I-O-N que é tion, tá? T-I-O-N a gente fala shun. Todas as palavras com T-I-O-N, shun no final. Attention, deficit, attention deficit. Vou colocar outro para você perceber essa pronúncia. Repete aí também. Attention deficit. Under the broad title of attention deficit disorder. Attention deficit. Ai, eu adoro o inglês britânico, cara. Olha só que delícia. Um pouquinho diferente, mas você percebe que a gente mantém um padrão. Under the broad title of attention deficit disorder. Attention deficit. Olha o próximo. Well, that's also the primary symptom of attention deficit disorder. Attention deficit. Percebe que esse aqui falou um pouquinho mais devagar. Deficit. Attention deficit. Assim que a gente fala essa. Ótimo. Qual é a próxima palavra? Vamos ouvir juntos novamente. You don't also experience hyperactivity and impulsivity. You don't also experience hyperactivity and impulsivity. Hyperactivity. Aqui a gente tem o activity, mas antes a gente tem o hyper. Hyperactivity. Vamos ouvir outros. An attention deficit hyperactivity disorder. An attention deficit hyperactivity disorder. Isso aqui, no caso, é o TDAH, né? ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD. Assim que a gente fala TDAH em inglês, right? Activity Disorder. ADHD. Assim que a gente fala TDAH em inglês, right? Next. Vamos lá. Survive. It's a biological alarm system inducing anxiety and Inducing anxiety or anxiety. Tem inclusive aquela música famosa, Anxiety, Killers Try on Me. Anxiety, tá? Anxiety. Essa música é sobre ansiedade. Vamos pro próximo. The anxiety that we're The anxiety. bandwidth anxiety. De novo. Então, anxiety. E agora que a gente já entendeu como funciona o Youglish, eu quero te mostrar como usar, com os outros exemplos que ainda faltam, o dictionary. E aí, você pode escolher o que você achar melhor aí, mas eu vou recomendar esse de Cambridge para você. Vamos lá. So, here we go. Vou colocar aqui essa palavra e a gente vai visualizar como ela pode ser falada. Se você conhece o IPA, que é o International Phonetic Alphabet, você vai conseguir usar aqui a transcrição fonética a seu favor. Mas eu pretendo trazer algumas coisinhas voltadas para isso mais para frente também, para você saber como pronunciar as palavras. Em português a gente fala depressão. Mas será que a gente vai falar depression in English? Será que a gente vai falar dessa forma? Quando a gente vem aqui para o dicionário, a gente tem duas opções. A gente pode tanto ouvir aqui, e aí tem normalmente UK, United Kingdom, like British English, right? And we have American English pronunciation as well. So we can hear both of them. UK. depression. Basically the same thing, this one here. Basicamente a mesma coisa essa daqui, né? Tem outras palavras que mudam muito, tipo daughter and daughter. Mas não vem ao caso agora. O que eu quero te ensinar aqui? Quando você vier ao dicionário, uma coisa que eu quero que você aprenda aqui e lembre de cara é que onde você encontrar esse apóstrofo, que é essa vírgulazinha em cima, aqui dentro da transcrição fonética, perceba o nome, transcrição fonética, é a transcrição da forma que a gente deve falar. Só que isso aqui vem de um alfabeto internacional, lembra que eu falei? International Phonetic Alphabet, vem disso daí. Então, não é uma coisa aportuguesada.
Você pode até fazer aportuguesado, mas tome cuidado com isso, porque a longo prazo pode prejudicar, uma vez que tem sons no inglês que não tem no português, beleza? Mas esse é papo para outra aula. Então, toda vez que você perceber que tem ali esse apóstrofozinho, o que que você entende? Que a sílaba que vem depois do apóstrofo é que é a sílaba tônica. Então, aqui eu sei que não é depression, porque aqui não tem o apóstrofo antes do shan, mas sim depression, depression, depression. Então já é outra coisa aí para você perceber que a gente consegue ouvir tanto aqui quanto também se você souber ler o IPA você consegue, tá? E essa daqui, hein? Essa daqui realmente é uma dificuldade de falar, porque em português a gente fala dificuldade, então a gente quer colocar esse difficulty ali, mas não, a gente fala difficulty. Olha o apóstrofo ali bem no início. Difficulty, difficulty, difficulty. E aí se tá no plural, difficulties, 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 e aí a gente volta para o que a gente viu lá no artigo. Depression and difficulties associated with emotional what? Let's check this one. Vamos ouvir aqui. Dysregulation. Olha como tem esse g ali no meio. Dysregulation. Dysregulation. Não gu. Dysregulation. Dysregulation. Então, lendo tudo isso aqui de uma vez só, a gente teria... Quero que você tente, tá? Antes de me ouvir, tenta aí, pausa e tenta aí, e depois você volta para me ouvir, right? So let's go. Some significant behavior and mental health issues may be partially or even completely caused by sleep disorders, including attention deficit, hyperactivity, anxiety, depression, and difficulties associated with emotional dysregulation. Dysregulation, right? Deu para entender agora como que a gente fala isso? Beleza, Brenda, nós entendemos que isso desempenha um papel muito importante de forma geral, entendemos o problema, entendemos o que causa, mas aí, o que a gente pode fazer para melhorar então? Here we have some tips, right? Tips for improving sleep from Leslie. Então, tem algumas dicas aqui que a Leslie, provavelmente essa pessoa que escreveu aqui, I don't know, to be honest, e ela deu algumas dicas aqui. E o que eu quero te ensinar nessa parte aqui específica é sobre como dar ordens ou até mesmo conselhos, tá? Que a gente usa o imperative, né? O imperativo para fazer isso, tanto em português quanto em inglês. E como que a gente faz isso em inglês? Dando essa ideia de, olha, faça isso, não faça aquilo, ou acorde cedo, senta, levanta, sabe esse formato que a gente usa para dar ordens ou até mesmo para dar conselhos. Inclusive, é uma coisa que a gente vê até em receitas de qualquer coisa, né? Receitas culinárias ali. A gente vê isso, ó, faça isso, bata tantas vezes, coloque tantos ovos e asse. Essa forma é a forma imperativa. Como que a gente pode fazer isso em inglês? Basicamente, é você colocar o verbo que você quer falar, como estude, sente, levante, colocar esse verbo lá no início, na forma base dele. For example, get in and out. Get in and out of bed around the same time every day. Então, vá para a cama e saia dela mais ou menos ali por volta da mesma hora todos os dias. Então, fala sobre essa regularidade. A gente vai falar, spoiler, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo mês também, então não vou me aprofundar muito nisso daqui. Mas essa é uma forma de você fazer isso. Stick to a consistent bedtime routine. Esse stick to dá essa ideia de mantenha. Sabe aquela coisa de mantenha-se fiel a uma coisa? Quando a gente fala, ó, mantenha-se fiel aí à sua dieta, ao plano, ao nosso acordo, sabe? Como que a gente pode falar isso em inglês? Stick to e aquilo que você quer dizer. Nesse caso, stick to a consistent bedtime routine. Então, siga ali fielmente uma rotina consistente da hora de dormir. A gente pode chamar isso também de wind down routine ou relax routine, que é uma rotina de relaxamento, tipo uma higiene do sono. Se você não sabe o que é isso, fica por aí, porque a gente vai falar sobre isso no próximo mês também. Ou dá um Google aí, porque vai ser bem fácil de você encontrar essa informação.
Mas, ó, outros exemplos também de como você pode falar isso. Você pode falar stick to your... E aí, exemplos para que você perceba como colocar isso depois aí nas frases que você vai criar, tá? Então, stick to your diet. Então, mantenha-se firme aí na sua dieta. Stick to to the plan. Então, se mantenha firme aí, mantenha-se firme no plano. Stick to your goals. Então, se mantenha firme nos seus objetivos. Stick to e alguma coisa. Percebe? Stick ali tá o verbo na forma base dele, logo no início, e já é uma ordem ou uma... Tudo vai depender de intonation. Yeah. Intonation, pay attention here. Intonation plays an important role in communication. Então, a entonação, ela realmente desempenha um papel muito importante na comunicação. Então, tudo é de entonação. Get in and out of bed around the same time every day. It's an order. It's an order. Body language as well. But it's my advice. It's my tip for you. Get in and out of bed around the same time every day. See? Intonation. Okay, this one here. Use your bed only for sleep. Ou outras coisinhas aí que a gente sabe o que é. Mas, além disso, não use. Então, use a sua cama apenas para dormir. Use your bed only for sleep. Ou seja, não ficar estudando, trabalhando na cama durante o dia, deitando na cama, para que o seu cérebro associe a cama ao lugar que você vai para dormir. O nosso cérebro adora fazer associações. Então, se você está o dia inteiro na cama, trabalha da cama, estuda da cama porque é confortávelzinho, it's comfy, você está confundindo tudo para o seu cérebro e quando você vai dormir, ele não associa aquele lugar com o lugar de descansar. Ele associa com várias coisas e ele não sabe o que é para fazer naquele momento. Então, tente reservar a sua cama somente para isso. Get outside for sunshine and activity. Então, vai para fora. Go outside, sabe? Vai para fora, sai de casa for sunshine, para pegar a luz do sol. Na verdade, aqui eu diria outra coisa, mas aí, de novo, eu vou deixar, não vou dar spoiler para as próximas semanas, mas não precisa necessariamente ser luz do sol. A luz do sol é importante para várias coisas, mas, nesse caso aqui, a gente pode falar só natural light, tá? E aí, eu sou uma pessoa que estuda muito sobre esse assunto, então eu posso te dizer com muita certeza. So, go outside for natural light, to get natural light, para pegar ali luz natural, e luz natural não é necessariamente sol, então em dias nublados se expor à iluminação natural é muito interessante. Brenda, mas por quê? And activity, ele tá falando ali também, né? Activity e atividade, porque basicamente a luz do sol é o mais potente fator que mostra para o seu corpo que o dia começou. Então é como se a gente tivesse um reloginho interno e quando a gente se expõe, acordou e nos primeiros minutos ali a gente se expõe à iluminação natural, de novo, luz natural, não sol, literalmente, não é olhar para o sol, mas é se expor à luz natural, é como se a gente mandasse uma resposta para o nosso cérebro. Opa, ó, começou, hein? Bora começar a trabalhar. E aí o corpo todo entra em sincronia. Aí você tem fome na mesma hora, você tem sono na mesma hora e assim por diante. Então, é um indicador, é o mais potente que tem das coisas que a gente pode fazer para regular o nosso sono e conseguir dormir ali melhor. De novo, mês que vem a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. Avoiding screen time before bed. Aqui poderia ser avoid. Aqui ela só colocou avoiding, seria tipo evitar telas ali, né, antes do horário de ir para a cama, mas você poderia colocar também avoid. Se for uma ordem, um conselho, avoid, sem o ing. Aqui, avoiding tá tipo evitar, tá? Em vez de evite, tá? Evitar. So, avoid, vou usar esse padrão para você perceber como usar. Avoid screen time before bed. Então, dá uma limitada, dá uma segurada, né? Evite momentos de tela antes da cama. Nosso corpo... Ai, cara, eu quero muito dar vários spoilers do mês que vem. Calma, Brenda, calma. Mas olha só, o nosso corpo, ele não é tipo um controle que a gente tem, que a gente clica e ele desliga, clica e ele acende. Ele precisa de uma rotina para ele ir desacelerando aos poucos, ir acelerando aos poucos. Então não é tipo, tô aqui mexendo no celular, virei e dormi. Não é bem assim, você pode até dormir, mas a qualidade do sono, que é muito importante, é a parte mais importante, se eu posso dizer assim, do sono em si. Então, não é só sobre horas de sono, é sobre qualidade do sono. Se você dorme muito, mas a qualidade está ruim, por exemplo, por conta de remédios, ou tela, ou coisa do tipo, o seu sono fica horroroso.
E o que acontece? Você acorda não se sentindo renovado, porque seu corpo não se restaurou devidamente. Então, não é só sobre quantidade, é sobre qualidade e também regularidade. Ou seja, ir para a cama e sair dela mais ou menos no mesmo horário todos os dias. Uma mudança aí no máximo de 2 horas, então não passar muito dessa variação. Model healthy sleep habits to your student. Esse aqui, no caso, é mais para mim, né? Então, model vai ser tipo, dê exemplo. Quando você quiser falar assim, dê exemplo, model. Model healthy sleep habits to your students. Então, seja exemplo de hábitos saudáveis de sono para os seus estudantes. I am, by the way, right? I am. Eu sou, inclusive. And the last one, contact a medical provider if sleep problems are persistent. Então, se você ajustou essas coisas básicas e você continua tendo problema com sono, procure um médico. Contact a medical provider if sleep problems persistent. Se eles continuarem persistindo, right? Cara, e você conseguiu perceber aqui que a gente fica procurando, às vezes, várias técnicas milagrosas, método revolucionário, aplicativo incrível, e às vezes só mudando essa coisinha pequena, que é dormir direito, envolve muitas coisas, tenho que confessar, mas só de mudar isso a gente já tem um resultado incrível. Então, é exatamente essa a filosofia da Horizon School. Por quê? Aqui a gente não fica inventando um monte de método mirabolante, fórmula mágica. Não, a gente pega aquilo que a ciência já provou que funciona, já tem um monte de evidências mostrando isso, como, por exemplo, cuidar do seu sono, proteger o seu sono para melhorar o aprendizado, e a gente aplica isso no inglês, e é por isso que a gente tem um monte de resultado incrível. Então, pensa só, se dormir 7, 8 horas pode melhorar a sua concentração para mais aí de 40%, você imagina se você conciliar, se você combinar isso, alinhar isso com um método de inglês que realmente funciona, né? Essas loucuras que a gente vê por aí de aprenda inglês em 3 meses, sabe? Imagina! E aqui na Horizons a gente trabalha exatamente com essa abordagem científica, onde pequenas mudanças, obviamente baseadas em evidência, que geram resultados gigantescos. Então aqui a gente não fica botando pressão em você, medo, neura, sofrimento, tenta virar sua vida de cabeça para baixo. Não, a gente foca nessas coisas pequenas que vão te ajudar nesse, obviamente, language development, mas também no personal development. Então, enquanto a gente estuda e aprende inglês, a gente também estuda coisas tão relevantes e interessantes que a gente acaba mudando o nosso estilo de vida também e melhorando aí coisas pessoais, não só linguísticas. Então, se você quiser descobrir mais como otimizar a aprendizagem do inglês usando aquilo que a ciência já provou, aqui embaixo tem um link para que você saiba como ser aluno da Horizon School, mas vamos voltar para a nossa aula porque a gente ainda tem coisas para falar. Eu não sei se você sabe, mas a gente não tem apenas as aulas aqui com esses conteúdos exclusivos, a gente também tem esses conteúdos exclusivos lá no Instagram, no meu Close Friends mais especificamente. Tem o meu Instagram aberto, que é @abrenda do inglês, mas lá no meu Close Friends, que é aquele verdinho, sabe, que a gente tem, os melhores amigos lá no meu Close Friends é onde a gente tem muito mais conteúdo exclusivo conectado com isso que a gente vê aqui na aula. Então, por exemplo, queria até dizer isso, na semana passada a gente não teve a segunda aula da semana e o pessoal do Close Friends sabe exatamente o porquê. Então, não vou falar aqui porque aí também seria demais, né, com o pessoal que está lá acompanhando. Mas se você quiser saber não só os bastidores, mas também receber aulas, extensão das aulas que a gente vê aqui, praticar diariamente, não apenas 2 vezes na semana, mas diariamente o seu inglês, me chama lá no meu Instagram, que eu vou adicionar você no meu Close Friends. Fala, Brenda, oi, vim lá pela aula do YouTube, e você pode me colocar aí no Close Friends? E eu vou te colocar, é gratuito, tá? Você não paga nada por isso. Por enquanto, estou pensando em mudar isso porque esse conteúdo tá muito bom, mas por enquanto é gratuito, então você pode ir lá e se beneficiar disso também, porque sempre tem conteúdo extra das aulas que a gente tem aqui. Então, se você quer maximizar, ver o inglês todo dia um pouquinho, também tem muito embasamento científico por trás disso, você pode ir lá me chamar e eu quero falar para você quais são as tarefas que você tem para fazer nessa aula. Vale lembrar que tem um desafio rolando, mas quais são as tarefas dessa aula aqui? Primeiro, obviamente, você vai ler esse artigo que a gente está usando aqui na aula, que a gente usou aqui na aula. Você vai ler esse artigo completo, ele não é um artigo grande, você viu que a linguagem é super tranquila, e agora você já entendeu também as partes principais, então vai ser ainda mais fácil de ler, mas leia para você entender
melhor, primeiro, praticar, né? Mas para você entender melhor um pouco sobre esse assunto. Então, a primeira coisa é ler completamente o artigo. Segunda coisa é comentar aqui embaixo, e aí eu vou dar a opção dessa vez, tá? Ou de você pegar essas coisas que eu ensinei na aula hoje e criar frases com essas estruturas que eu ensinei, ou você pode, além de criar frases, você pode fazer tipo um parágrafo mesmo e colocar aqui. Lembrando, tem que ser uma coisa que faz sentido para você, sabe? Você pega essas estruturas e monta frases, monta parágrafos que façam sentido para você. Porque aí sim você vai falar, caramba, eu posso usar essa estrutura nesse contexto aqui. Uau, que brilhante, não é mesmo? Então você consegue fazer isso também. Então você comenta aqui embaixo com aquilo que você fez, essa é a sua tarefa para fazer. Se você ficar sempre passivamente, você não vai aprender inglês, tá? Você pode entender o que eu falei, mas se você não praticar, você nunca vai saber como incorporar aquilo na sua fala, na sua escrita, no seu inglês, e quando você precisar, você não vai conseguir colocar para fora. Por isso que é importante a gente sim ter input, mas a gente também ter output. Colocar coisas para dentro, mas colocar coisas para fora também. Manipular aquilo que a gente colocou para dentro. Então, falei duas coisas aqui. E além dessas duas coisas, que caso você queira incluir na segunda, né, isso que eu vou falar agora, a terceira, você pode, que é você colocar aqui embaixo também qual foi o insight mais incrível que você teve aqui nessa aula. Então, você pode colocar isso dentro do parágrafo, ou você pode fazer o parágrafo em inglês e depois colocar isso, beleza? Mas é importante você me dizer isso, e isso tudo faz parte do desafio que estamos vivendo. Que é, vocês sabem que aqui a gente tem 8 aulas no mês, não tivemos a aula passada e a aula seguinte vai ser um pouco diferente, mas 7 aulas no mês que a gente vai fechar aí. E toda aula tem uma tarefa para fazer. Essa tarefa, se você fizer assistir todas essas aulas e fizer todas essas tarefas que eu passo aqui, realmente estudando comigo, não simplesmente vendo um videozinho no YouTube, você já está participando, você concorre aí para participar de uma aula ao vivo comigo e ter também desconto para entrar na Horizons School. E como que vai funcionar essa aula? Na aula que vem, que vai ser uma aula um pouco diferente, não vai ser bem uma aula, muitos spoilers aí, mas na aula que vem eu vou falar um pouco melhor como vai funcionar, qual dia que vai ser, a gente vai discutir sobre isso, mas essa aula ao vivo vai ser para você tirar dúvida comigo. Você e o pessoal que participou desse grupo aqui, desse curso aqui, você vai poder tirar dúvida diretamente comigo, a gente vai praticar o nosso inglês ali gratuitamente. Lembrando, é ao vivo, ao tete a tete, não é assim, eu tô aqui e você tá no comentário, não. É no tete a tete que a gente vai fazer isso, tendo bastante troca ali. Então, se você fizer tudo isso, se você for uma pessoa comprometida, e ainda dá tempo de você correr atrás do preju, você concorre a essa aula no final do mês, beleza? Então, não deixe de fazer as tarefas aqui para você conseguir participar. E, obviamente, não esquece do meu biscoitinho aqui, né? Do meu like. Não esquece de compartilhar com aquelas pessoas que você fala assim, caramba, cara, essa pessoa que tenta aprender inglês e não consegue, deixa eu mandar esse curso aqui que ela vai conseguir aqui com esse curso gratuito no YouTube. Manda para ela também, compartilha, deixa seu like, deixa seu comentário com a sua tarefa, e se tiver dúvidas também estarei aqui. Lembrando que eu respondo o máximo de comentários possível com feedback, como se você fosse realmente meu aluno de dentro da escola. Então eu te ajudo com o seu inglês ali também, beleza? I'm waiting for you here and I'll see you in the next class. Bye!